Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Hoje vamos falar do Deus criado pelos homens. Quem será que é ele? Bom, essa frase ela é muito antiga e ela era aplicada principalmente pelos ateus, aquelas pessoas que diziam assim: eu não acredito em Deus, eu não acredito na Bíblia, papel aceita tudo. Então, assim, essa conotação vem de tempos passados, mas agora com o avanço aí da internet, as plataformas, especialmente aqui o YouTube, ela está crescendo de novo, só que com uma outra ideia. E a ideia é o seguinte, que o Deus que a gente crê da Bíblia não é bem o que é o Deus verdadeiro. Então, quer dizer, é diferente da primeira ideia que não existe Deus, que é tudo mentira. Nessa agora, Deus existe, só que não é esse que está escrito na Bíblia. Você já ouviu dizer que a Bíblia foi manipulada? Pois é. Então, assim, a princípio muita gente atacava a Bíblia, que ela não era verdadeira. Agora, como isso não funciona, porque é um livro escrito há milênios e que trata da verdade até hoje. Então, assim, eles começaram a mudar, dizer que a Bíblia ela foi manipulada, que tudo que está escrito não é verdade, tem muitos erros, e aí querem comparar com os deuses do passado. E é sobre isso que eu vou falar um pouco, para a gente entender o tema desse vídeo. Os deuses do passado. Veja só, entre os sumérios, que ficava na região da Mesopotâmia, né, o crescente fértil, então assim, Irã, Iraque, até mesmo Israel, todo aquele lado. Então você tinha os sumérios e os deuses deles eram os Anunnakis, os filhos de Anu. Inclusive, eu vou fazer um vídeo específico, ou vários vídeos falando sobre a história deles, né? Anunnaki, aqui já está no plural, essa palavra. Porque tem a ver também com o Apocalipse bíblico, mas eu vou só mostrar uma coisinha aqui. Então, assim, o pai dos Anunnaki, o Anu. E o Anu, ele está no céu, ele está no alto. Já os filhos deles, né, ele teve alguns filhos, mas os dois principais, Enki e Enlil, eles ficaram debaixo da terra. Isso te lembra alguma coisa? Se a gente linkar com o Apocalipse, quem que mora nas regiões celestes e que no capítulo 12 vai cair sobre a terra, vai ser expulso por Miguel e seus anjos? Satanás. Então, o Anu, dos Anunnaki, o pai, ele nada mais é do que Satanás. E os seus dois principais filhos, ele tem filha também, que a gente pode linkar com Lilith. Bom, isso eu vou fazer em outros vídeos. Mas os dois principais, o Enki e o Enlil, estão debaixo da terra. E o Enki tem uma particularidade, porque ele se apresentava com roupa de peixe. Você já deve ter visto fotos. Nesse vídeo eu não vou mostrar nenhuma foto, mas quando eu entrar nesse assunto, aí você vai ver só. O peixe fica onde mesmo? Na água, ou nos rios, ou principalmente nos mares. Adivinha lá em Apocalipse da onde vai surgir o anticristo. Então, assim, eu vejo claramente que os Anunnaki, eles são uma representação de que o Apocalipse está certo, de que a Bíblia é correta, que ela é a palavra de Deus. Mas, infelizmente, muita gente está caindo neste engano de que aquilo que a gente crê, aquilo que a gente lê na Bíblia, foi tudo manipulado por esses Anunnaki, quando é o oposto. Então, eu vou falar da história de Abraão. Abraão, na Bíblia, diz que Deus falou com ele o seguinte: olha, sai da tua terra, da tua parentela e segue aí para o caminho que eu vou mostrar para você. Eu vou fazer que você seja uma grande nação.
e todas as terras, todos os povos, as nações do mundo serão benditos. E mais, né? Se eles te abençoarem, então eles vão ser abençoados. Se caso eles te amaldiçoarem, maldito eles serão. É isso que Deus disse, é isso que a Bíblia registra. E a palavra de Deus, ela também fala de um livro que conta essas histórias, tanto de Abraão como outras, vamos colocar assim, até Josué, né, de Gênesis a Josué, ela conta com alguns detalhes a mais. Este é o livro dos justos. Algumas traduções está como livro de Jazar ou Yachar. Bom, neste livro, o que que fala sobre Abraão? Muita coisa, inclusive que ele também foi lançado na fornalha de fogo ardente, né? Como está lá no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o interessante é que o pai do Abraão, o Terã, ou Terá, ele era idólatra. Adivinha quais os deuses que ele servia? Os Anunnaki. Ele tinha 12 estátuas grandes dos Anunnaki e muitas outras menores. Ele era um idólatra assim, né, escancarado, e aquilo foi incomodando o Abraão. E o Abraão até fez um teste, tirou sarro, pegou, levou comida, levou oferenda para aqueles deuses que não fizeram nada. As estátuas, né, não reagiram a nada. E dali que Abraão começou a ter intimidade, conhecer o Deus vivo, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus da Bíblia. Então é isso, gente. Assim, o Deus da Bíblia é o verdadeiro. E é interessante que toda vez que você lê a palavra de Deus, que fala que ele criou os céus e a terra, ou simplesmente criou os céus, por exemplo, o Salmo 96 diz o seguinte, né? Um salmo de adoração que fala para a gente cantar um cântico novo, mas diz assim, que os deuses das nações não passam de ídolos. No hebraico tem a ver assim também, os deuses da nação são em vão. Mas o Senhor, né, o nosso Deus, criou os céus. Olha que maravilhoso. Então, assim, o Deus da Bíblia é o verdadeiro. Não foi manipulado pelos Anunnaki. O tetragrama sagrado não são as iniciais desses filhos de Anu. Pelo contrário, né, o Iavá ou Iavé, como nós conhecemos, alguns falam Jeová, outros inventaram uns nomes um pouco estranhos, né, Iau, essas coisas, mas tudo bem, não é o tema de hoje aqui. Mas veja só, o Deus criador dos céus e da terra, ele é o verdadeiro e foi ele que o Abraão serviu. Ele não serviu aos Anunnaki, aqueles a quem o pai dele era fã, era idólatra. Não, ele serviu o Criador dos céus e da terra. Então preste bastante atenção nesses ensinamentos estranhos que estão tendo aqui na plataforma. Fique firme na Bíblia. Aí alguém pode atacar no sentido assim, você já viu Deus? Você já falou com ele? Bom, eu falo todos os dias, mas você já viu o rosto dele? Por enquanto estamos com esse corpo aqui limitado, que sente sono, cansaço, fraquezas, dores, fome, frio, não tem como a gente ver aquele que criou, por exemplo, o Sol. Você consegue olhar quantos minutos para o Sol? Não dá minutos, né? São segundos. Você olha um pouco e já te dói as vistas. Eu estou gravando esse vídeo aqui e tem uma luz aqui na minha frente. E por mais que ela seja adaptada, né, para os nossos olhos, me irrita. Então, assim, que dirá você olhar para uma glória maior do que o sol? Pois é, esse é o Criador dos céus e da terra, esse é o Deus da Bíblia, esse é o verdadeiro e único. Isso que é maravilhoso, foi ele que Abraão serviu
e ele foi abençoado. Então eu, por exemplo, eu nunca vi fisicamente a Deus, mas eu vi na minha vida, eu tenho experiências. Ele me responde orações, ele fala comigo na Bíblia, na palavra, ele fala através de sonhos, através de visões, experiências maravilhosas. E assim, eu jamais fico na mão. Se eu passo momentos de dificuldade, até mesmo financeiros, lá está ele sempre trazendo provisão. Eu vivo pela fé desde que eu nasci, desde criança, de tempo integral na obra de Deus. Quantas vezes minha mãe dizia isso, né? O último grão de arroz e feijão saía da panela. E aí, quando que vai ter agora? Mas sempre vinha a provisão, nunca passamos fome. Então Deus é o verdadeiro. Agora, qual é o Deus criado pelos homens? Eu tenho uma resposta. É aquele que a gente não olha para a Bíblia. E muita gente é assim. Então as pessoas dizem assim: ah, Deus é amor. E quando fala esse Deus é amor, tudo pode, tudo é possível, tudo ele entende. É verdade, a Bíblia diz que Deus é amor, mas ele é justiça e juízo. E só a Bíblia pode nos revelar isso mais claramente. Se uma pessoa viver nesse mundo aqui e nunca ler a Bíblia, ela terá uma consciência assim de Deus, um entendimento de um Deus de amor, de justiça e de juízo? Sim, até que sim. Mas se ela buscar na palavra, ela vai conhecer o Deus verdadeiro. Então, o criado pelos homens é isso. Só mais um detalhe, né, gente? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ah, mas ela foi escrita há tanto tempo, o papel aceita tudo. Sim, tinha que ser escrito num papel, mas por homens inspirados pelo Espírito de Deus. Ok, mas não tem uma falha. A crítica que eu sempre faço aqui no canal, mas uma crítica construtiva, é que a gente precisa melhorar as traduções e entender também tradições. Eu sempre expliquei aqui que tem um versículo que se o rapaz está na igreja e ele quer namorar uma moça, e ele mandar esse versículo para ela aqui no Brasil, por exemplo, ela vai bater nele. O versículo diz assim: as éguas dos carros de Faraó eu te comparo, ó amiga minha. Só que, se a gente pegar a tradição da época, era o melhor elogio que uma mulher poderia receber. Então, assim, a gente quer ler a Bíblia, muitas vezes, sem conhecer tradições, aí a gente entende com a nossa cabeça brasileira. E aí surgem muitas heresias. Então, assim, o que a gente precisa melhorar é conhecer as tradições, no tempo que foi escrito, qual que é a interpretação correta, e sim, a tradução, as que tem hoje, elas não são ruins, porque tradução é uma coisa difícil, é de um idioma para outro, mas pode melhorar, e algumas Bíblias estão sendo elaboradas para isso. Então, o Deus que foi criado pelos homens, quem é? É esse que não é o da Bíblia, certo? Agora, o que a gente serve, que está na Bíblia, não são os Anunnaki. Falando nesse povo aí, nos filhos de Anu, pode ser, né, como o meu vídeo fala a palavra de Deus, pode ser que o YouTube colocou uma tarja aí na descrição, indicando para o Wikipedia, né, Wikipedia, e isso é para descredibilizar muitas vezes o que a gente fala, tá? Se porventura nesse vídeo tiver essa tarja, ignora aí, tá certo? E no demais, você já assistiu esse filme que tá aqui atrás, Eternidade? Olha, são 43 minutos de animação espiritual mostrando como será o fim dos tempos. Tem aqui anticristo, falso profeta, arrebatamento, o reino de Jesus na terra, novos céus, nova terra, tem tudo sobre a escatologia. Apesar de ser 43 minutos, passa muito rápido. Mas uma dica, assista no escuro,
com um fone de ouvido, ou se você colocar num home theater, na Smart TV, melhor ainda. O filme é emocionante e vale a pena. Como é que faz? Ao final desse vídeo que você está assistindo, eu vou deixar o link aqui ou aqui. Você procura, ou, muito simples, Marcos Ribas, Eternidade. Deixa um comentário lá e deixa um like, como também nesse vídeo que você está assistindo, me ajude a pregar a palavra de Deus aqui nessa plataforma. Eu sou uma voz que clama num deserto chamado YouTube. Você pode me ajudar se inscrevendo de graça. Tem Seja Membros, para quem... tem vídeos que eu não posso falar aqui abertamente, então no Seja Membro você consegue assistir. E a gente tem o canal das lives Autoajuda Bíblica, primeiro link da descrição, e aqui também embaixo aparecem os links deste canal e do Autoajuda Bíblica. No demais é isso, deixa o seu comentário, Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.